Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concordo com o Rafa e o tema escolhido hoje é a última temporada de Último Reino. Eu já tinha feito da quarta temporada, assisti esses dias e decidi trazer para vocês a análise da quinta temporada, que é a final. Então vamos lá. A nota no IMDb é uma nota alta, tem 8,5 de 10. A série é baseada nas Guerras Saxônicas de Bernard Cornwell. E aí eu vou falar um pouco da quinta temporada, tem muita coisa para falar, já que são 10 episódios de 1 hora. Depois o que eu gostei, o que eu não gostei, minha nota final. Mas se você gostou do vídeo, pessoal, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o Concorda com o Rafa no Facebook e aqui no canal do YouTube, tá, pessoal? Preciso de ajuda aí para crescer de novo no YouTube, que tá difícil, beleza? A quinta temporada se passa anos depois que terminou a quarta, com o início mostrando a Brida com a filha dela, a Vibeke, que ela é uma espécie de vidente, pessoal. E aí ela decide fazer o quê? Pedir para a filha dela escolher uma pessoa para ser escolhida e ser sacrificada para eles serem glorificados pelos deuses nórdicos, para eles invadirem e se vingarem do Uhtred, já que é o maior objetivo dela. Enquanto isso, em Runcorfa, o Uhtred vai constituindo a vida dele, vai treinando o filho bastardo do Eduardo, o Athelstan, e aí ele tem o tal do ritual do mês sangrento que tem que fazer ele caçar um animal. Só que no meio da caça, pessoal, ele tá sozinho, aparecem 3 pessoas tentando matá-lo, ele consegue matar 2 e uma delas foge. Até que a gente descobre que a terceira pessoa que tentou matá-lo, ele foi amando de quem? Claro, só podia ser do sogro do Eduardo, né? Do rei Eduardo, que é o famoso Athelhelm, que está fazendo de tudo para tentar colocar o neto dele no poder e acabar com o reinado do Eduardo. Só que para isso ele tem que acabar com o filho bastardo dele, que é o Testan, e ele não conseguiu. E aí com isso a gente vai vendo também que o filho do Uhtred, que ele quer padre, que é o Uhtred mais novo, a Brida decide fazer o quê, pessoal? Arrancar as bolas dele e falar que ela que fez isso. E aí quando a gente pensa que a história pode piorar, o Uhtred faz um cerco, né? Procura pela Brida, revoltado pelo que fez com o filho dele, que ele acha que ele vai morrer. E a gente vê o que, pessoal? A gente vê que a Brida se aproveita desse momento, faz uma parceria com o Rongvald, que é o irmão do Sigtryggr, que se tornou o rei de York. Ela faz a cabeça dele, fala que os deuses o escolheram e traz junto todas as pessoas, o restante, né, dos combatentes, e eles dominarem York. Enquanto isso, a Stjorra se esconde num local secreto e o Sigtryggr vai sendo punido, até que a Brida pede para o Rongvald matar o Sigtryggr. E ele começa a afogar ele. Ela fala, você é fiel a mim e tudo mais. Ela solta ele para ir embora. Enquanto isso, procurando a Stjorra porque ela quer se vingar do Uhtred. Até que a gente descobre que o Uhtred vai lá salvar a Stjorra. Quando que ele chega lá, pessoal, o Kanin encontra o Sigtryggr, né? Quando ele chega lá, ele vê lá, consegue entrar por um lugar escondido, conseguem salvar Stjorra, conseguem retomar o reinado do Sigtryggr, só que o grande problema, pessoal, é que no meio do... quando que o Uhtred está atrás da Brida, a filha da Brida decide se esconder, ela sobe num telhado, ela se joga, o Uhtred pede para segurar a mão dele e ela cai no chão e morre. E aí o Uhtred, quando viu isso, não teve nem coragem de atacá-la. Ela pegou a filha, foi embora com ela morta no colo e saiu revoltada. A gente vai vendo que a Stjorra volta a ser a rainha de York, né? E também o Sigtryggr retoma o local. Só que o grande problema é que o Ethelhelm começa a a atacar pelas costas. E quando a gente pensa que não vai piorar as coisas, a gente descobre que a Autelfeld, ela tá doente, pessoal. Ela está com câncer terminal, câncer de mama. E aí, pessoal, o que acontece? Ela tem que conseguir uma substituta. Ela pode falar para os anciões lá de Mércia, pode provocar uma guerra e eles quererem tomar o poder para eles. E aí ela decide esconder isso. O Uhtred, quando chega lá, fica totalmente revoltado, né, cabisbaixo, já que a Idith, que é a curandeira, não conseguiu curá-la. E aí ela começa a colocar a filha dela, a Elfled, para tentar comandar Mércia, e ela não quer comandar, até que o último desejo da mãe ela decide aceitar, pessoal, contra
à própria vontade. Só que o grande problema também, pessoal, o Aethelhelm ficou sabendo através do capanga dele que tentou matar o Atelstan, que a Ethelflaed está doente, pessoal. E aí, o que ele faz? Ele decide comprar todos os Erling, alguma coisa do gênero, para ele colocar o neto dele no poder, que é o famoso Alfwerd, que é o filho legítimo do rei Eduardo, né, com a filha do Aethelhelm. E aí, quando que ele decide fazer isso, pessoal, ele compra todos esses caras e fala que tá tudo certo. Só que quando que o rei Eduardo escuta isso através da nova amante dele, a tal Idfu, que ele começa a ter um relacionamento com ele, ele nunca ligou para a rainha, ele descobre através dela que iam matar a sobrinha dele, a Elfeld. É isso? Desculpa, é que é bem confuso, tá, pessoal? A Elfeld. Iam matar ela pra dominar Mércia. E aí, quando o rei Eduardo escuta isso, que ele decide fazer? Decide invadir Mércia e matar todos os Eldering, alguma coisa assim do gênero, que são os anciões, e toma Mércia para ele mesmo. Agora ele tem o Essex mais Mércia. E aí falta o que, pessoal? York. E aí o Ethelhelm, como é um covarde desprezível, decide também fazer o que? Atingir uma caravana de crentes, atacá-los e falar que foi o Sigtryggr que os atingiu para provocar uma guerra contra o Eduardo. Só que o tiro sai pela culatra, porque ele não sabia que a filha dele estava entre uma dessas pessoas e fingiu ser a tal da oráculo, vidente, alguma coisa, uma bruxa lá. E aí acabam enforcando ela. Quando o capataz descobre, ele fica revoltado, invade Runcofa, mata um monte de danês, culpando eles pela morte até o Fed. E aí ele fica pensando, pô, eu tenho Rancofa, mas a Rancofa foi tudo destruída. E aí acaba também acontecendo o que, pessoal? O Osfert, que era um dos aliados dele, acaba sendo morto por esses homens do Aethelhelm. E aí depois, quando que o Fina não consegue salvar, vai atrás do Uhtred e fala para ele que o Aethelhelm está tramando algo contra o rei Eduardo, porque o rei Eduardo está achando que o Sigtryggr provocou uma briga para ele tomar o Essex e tudo mais, acabar com o acordo de paz, e o plano, até que o plano da Ethelhelm vai dando certo, até que ele descobre que mataram a filha. Quando ele descobre que matou a filha, pessoal, ele tenta se suicidar. Até que o ajudante dele fala, não, você tem coisas melhores. E o Sigtryggr fica revoltado quando ele descobre que o irmão dele traiu ele, o tal do Rongvold, tenta puni-lo, até que os deuses não decidem matá-lo, pessoal. Ele consegue se curar lá, carregando o negócio com aço fervendo, as mãos dele se curam, e Stilha fica revoltada. E fala que ele nunca devia confiar no Rongvald. E a gente pergunta o que aconteceu com a Brida e com a filha dela. Ela pegou a filha dela, ficou louca e ficou perguntando por que ela não ressuscita, já que o padre Pirin, ela pega ele como refém e ele vai tentando instruir ela, até que ela decide enterrar a filha. E aí o Pirlin fala que o rei Eduardo vai perdoá-la e que o Uhtred também, se eles encontrarem ele. Aí no meio disso ele recebe uma notícia que o rei Eduardo está indo invadir o Sigtryggr para tomar York de volta para ele. Só que o Sigtryggr também não quer dar o braço a torcer, né, pessoal? Já que ele é um danês e não quer dar o braço a torcer de qualquer forma. E aí, junto com o Rongvald e a Stilha, eles invadem o acampamento de Aethelhelm para puni-lo, já que ele tramou tudo. Como eu já disse, ele tenta se suicidar, o capanga dele não deixa. Só que também tinha uma pessoa muito importante lá, pessoal, que estava de olho na Aethelhelm, que foi amando do Uhtred, que é o tal do Athelstan, que é o filho bastardo. Até que o Aethelhelm fala, mata ele quando ele estiver dormindo, acidentes podem acontecer. Só que ele não imagina que os daneses, né, o Sigtryggr, a Stilha e o Rongvald decidem se unir, invadir o acampamento e acabar com todos os ingleses que estavam dormindo lá. Só que o grande problema, pessoal, é o que? É que quando eles estão atacando, o rei Eduardo, como que não gosta de esperar ninguém, decide também proteger o acampamento de Aethelhelm, mesmo ele sabendo que ele está por trás disso tudo e até acabou sacrificando a própria filha. Isso que eles pensam, mas eles nem imaginavam que foi o tiro que saiu pela culatra.
E aí, quando é que a gente acha que as coisas não podem piorar, o rei Eduardo vai lá, acaba com a guerra, o Sigtryggr se rende, o Rongvald também, e a Stjorn nem atacou, ficou do lado de fora só esperando. Aí o Uhtred chega, consegue salvá-los, até que ela fala assim: Não, por favor, rei Eduardo, eu quero que você poupe a vida da minha filha, pelo menos isso, faça por favor. Aí ele fala: Tá bom, Uhtred, eu vou poupar sua filha, só que o Sigtryggr vai ter que se tornar cristão, não vai ter que se tornar saxão, e vai ter que jurar pelos deuses. Aí ele fala: Jamais eu faria isso, jamais eu trairia meus deuses. Até que o próprio Uhtred é escolhido para que mate o Sigtryggr. E ele acaba matando ele. E aí Stjorn fica revoltada, né? Já que ela perdeu o reinado dela em York, já que vai se tornar o rei Eduardo. E aí o Uhtred fala o seguinte: eu consegui falar com o rei Eduardo, se você pedir perdão e falar que você nunca mais vai tentar atacá-lo e pedir perdão publicamente, ele vai te proteger. Até que chega a Stjorn, que está revoltada que ela perdeu o grande amor da vida dela, decide não fazer isso. Só que o Rongvald, que é o covardão, decide se ajoelhar, retomar York para ele, né? Ele ficou tomando conta, só que ele virou o famoso saxão, né, pessoal? Um pagão que se tornou saxão e se tornou um verdadeiro covarde. E a gente também nem imagina o que aconteceu com o Ethelhelm. Ele conseguiu fugir, pessoal. Ele fugiu e foi parar, sabe aonde? Atrás do rei Constantino, que era o rei da Escócia. Ele ofereceu ao Fred, que é a sobrinha do rei Eduardo, para se casar com o rei da Escócia, o rei Constantino, para ele ajudar ele a tomar o Essex e também deixar o neto dele, o famoso Elfwerd, como o rei de Wessex. Só que ele precisava que ele se rebelasse contra o rei Eduardo. Ele decide se rebelar e a gente nem imagina quem estava lá, pessoal. Tava o Wittigar lá. Quem é o Wittigar, pessoal? É o famoso primo do Uhtred, que dominou Bembaburg à força, lembra? Matou o padre Beoca. E aí olha que ironia do destino, pessoal. Eles descobrem que ela foi sequestrada e levada para esse local em Bebbanburg. E ela chega, Eduardo decide não atacar Bebbanburg e nem ajudar o Uhtred. Pelo contrário, ele decide puni-los. Até que finalmente uma luz cai, pessoal. Uma pessoa que a gente menos imagina vai lá e consegue convencê-lo, que é a famosa Aelswitch, que é a mulher do Alfredo, a mãe do rei Eduardo, que dá uma lição de moral, fala que ele é um rei bom e tudo mais, e que ele não deve ter medo, que ele pode conseguir o sonho do pai dele, que é formar a Inglaterra, pessoal, conquistar a Inglaterra, que seria o quê? Wessex, York, Bebbanburg e Mercia. Com isso ele formaria a Inglaterra. E aí ele decide primeiro não, até que ele decide se unir e ajudar o Uhtred. E o Uhtred fala o seguinte: eu sei um caminho fácil para entrar lá, só que só posso 3 pessoas. Aí vai o amigo dele, o Finn, né, que é o leal amigo dele, e vai o Sihtric e o Uhtred pelo caminho. Enquanto isso, ela vai falar com a Hild e o Helsting, e ele fala que ele pode fazer com que ele se redima um pouco da vida, né? E aí ele decide junto com a Hild invadir Bebbanburg, fingindo que eles estão coletando espólios, até que o Wittigar, que não é besta, fala: manda eles entrarem que eu acho que deve ter alguma coisa por trás disso. Muita gente se faz de santo e não sei o que. E a Hild foi junto para ela encontrar a Elfled e também ver se o Helston ia abrir o bico, já que ele era o maior traidor da história, né? O verdadeiro vira-casaca. Só que aí, pessoal, o rei Constantino tá lá, já que ele entra pela frente, ele é bem corajoso, diferentemente do covarde do Wittigar e da Ethelhelm. E eles descobrem que os dois amigos do Uhtred estão camuflados lá, enquanto ele manda prender o Uhtred, coloca um capacetinho para se disfarçar, vai lá atrás do primo dele. O rei Constantino a gente vê que é uma pessoa leal, pessoal, porque ele aceita casar com Elfled, só que ele fala que jamais vai tocar nela porque ele é apaixonado por uma outra pessoa e tudo mais. E nisso a gente vê que ela decide confiar nele. E quando que a gente vê que o Helston
contra ela, ele começa a falar que ele era amigo da mãe e vai tentar levá-la, pessoal. Só que ela já tinha sido tentada isso por outra pessoa, que era a banda do Atelhelm, né, que é o verdadeiro desgraçado da história. E aí ela começa a gritar socorro, vem o rei Constantino, fala qual é o verdadeiro motivo que o Hellstan está lá. O Hellstan finalmente se redime, mente e acaba sendo morto. Hilde vê, encontra Elfled e junto com o Uhtred e os amigos eles começam a resgatá-la. Só que no meio tempo o Eduardo, que ia esperar uma resposta, ele não gosta de ficar esperando, ele decide atacar Bebbanburg. Só que o rei Constantino não é nada idiota, pessoal. Ele estava mandando o exército dele por um outro lado para ele pegar pelas costas o rei Eduardo e jogar todos os ingleses no desfiladeiro e matá-los, pessoal. E aí o Uhtred fala, meu, o rei Eduardo não seria tão besta a esse ponto, já que ele abre os portões e fica esperando eles entrarem. E aí quando que o rei Eduardo vai avançar com os aliados dele a pé, já que ele se acha o rei poderoso e achando que ele derrotou e vai dominar Bebbanburg, o que acontece? Vem o grupo do rei Constantino pelas costas e decide atacá-los. Só que a gente descobre outra coisa. Quem poderia salvar e acabar com essa guerra? Uma pessoa que a gente menos imagina. A Eowyn decide ir com a Edith ir pedir socorro para os daneses, para Estioha, pessoal. Lembrando uma outra coisa, que foi Estioha que acabou matando a Brida, já que o Uhtred nunca teve coragem. Ela tirou uma flecha e acabou matando, se vingando. E aí a Estioha perdeu o reinado dela. Só que a Eowyn prometeu que ia conseguir as terras de volta se ele ajudasse. E aí quando que a gente acha que a batalha está perdida, vem Estioha com os daneses, consegue salvar o rei Eduardo. Aí tem aquela verdadeira briga, né? Um foge para um lado, outro foge para o outro, pegam os sobreviventes, até que o Uhtred decide ir atrás do primo dele para se vingar. Enquanto isso a gente vê que o Elthestan vai atrás do Æthelhelm e cerca ele. E aí ele revela por mão dele, que é o tal do Alfwerd, quem que matou a mãe dele. E aí quando ele revela, o menino perdoa o avô. E aí o avô dele decide fazer o que covardemente? Se matar enfiando uma adaga na cabeça. E aí quando que ele descobre isso, o Uhtred finalmente consegue derrotar o primo maravilhoso dele, o Witcher. E começa a pegar fogo Bebbanburg, pessoal. Começa a pegar fogo e o Uhtred fala, ó, eu vou ficar aqui, eu vou morrer queimado, eu vou morrer com a terra que me pertence. Até que o Atelstan falar para ele assim, não, eu vou ficar com você. Se você vai morrer queimado aqui com Bebbanburg, eu vou ficar com você. Só que misteriosamente, pessoal, os deuses começam a ajudá-lo, pessoal. Misteriosamente surge uma chuva, apaga todo o fogo e ele retoma finalmente as terras dele. Bebbanburg finalmente se torna do Uhtred, que ele senta no chão e começa a chorar descontroladamente. Enquanto isso, a gente vai vendo que a Elfled foi resgatada. O rei Constantino troca de refém com o Uhtred, onde com um deles estava o filho dele, o Uhtred mais novo, e o sobrinho do rei Constantino estava com um deles. E aí ele fala assim, o que a gente pode fazer para a gente buscar a paz? Você podia ter feito um trato melhor, até que o Uhtred decide fazer um trato com ele. Qual era o trato, pessoal? Ele decide fazer o trato que Bebbanburg não será mais ligado à Inglaterra que o rei Eduardo queria construir. Já que ele é um rei incontrolável, o Uhtred fez um acordo com o rei Constantino que ele não ia invadir as terras dele, Bebbanburg, contanto que Nortúmbria ficasse nas mãos do Uhtred. Ou seja, pessoal, o Uhtred finalmente vai ter uma terra livre para ele fazer o que ele quiser. Não vai ter mais o rei Eduardo querendo comandá-lo. E aí o rei Eduardo fica revoltado, mas decide aceitar. E assim o Uhtred finalmente consegue retomar o reino dele, né, que é Bebbanburg. A Edith, pelo visto, vai ficar com ele. E aí ele pede para Hilde trazer o tal do outro filho dele, que era o Osbert, pessoal. Vou explicar isso
pausadamente quem é o Osbert, pessoal. O Osbert é o filho dele que todo mundo achou que morreu e ele escondeu ele num convento, a mando da Hilde, que o treinou e tudo mais, educou, para ele voltar para Bebbanburg quando ele retomasse as terras. A Stiola fica junto com o pai, né? Já que ela finalmente vai ter a terra dela também junto com o pai. E a série termina dessa forma, pessoal, onde que o Uhtred finalmente conseguiu realizar o sonho dele. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, sinceramente, não tenho nada para reclamar dessa série. A quinta temporada foi uma enorme surpresa. A quarta temporada já tinha sido uma outra enorme surpresa. Fiquei muito triste que a Telfed morreu, mas era necessário para dar continuação à história, para mostrar que a filha dela se tornaria madura depois, né? Achei bem legal o Rei Eduardo nessa temporada, que se tornou mais maduro, parou de ser covardão e pelo menos ele conseguiu construir um pouco do sonho do Alfredo, né, que é o pai dele, do Rei Alfredo. Gostei também do Uhtred, que mesmo ele sendo considerado um verdadeiro escravo do Rei Eduardo, no fim, depois que Tioa deu uma lição de moral nele, ele se conscientizou e viu que ele precisava ter as terras dele. Lembrando vocês uma coisa, pessoal, muito importante: O Último Reino não acabou ainda. Terá um filme contando a história chamado Sete Reis Devem Morrer, algo assim, que já acabaram as gravações, as filmagens na Hungria, onde que foi gravado todo o Último Reino, e vai estrear em breve na Netflix. Então fica ligado aí. A nota que eu dou com certeza é nota 10 de novo, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos reconhecidos, continuem firme. Muito obrigado. Desculpa aí ter falado tanto, mas tem tanto detalhe essa série. Valeu e até a próxima.